Boa noite a todos, vamos começar mais uma live aqui na ESMAF. Meu nome é Oscar Valente Cardoso. Hoje nós vamos conversar sobre a análise econômica do direito com o professor Guilherme Caon. Eu vou mandar o convite aqui e nós já vamos começar aqui. Vamos começar a nossa conversa de hoje com o professor Guilherme Caon sobre análise econômica do direito. Deu certo? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, não sei se Deixa eu ver uma coisa. Estou de mas ponta agora cabeça aqui. Pois é. Deixa eu ver uma coisa. Peraí. Agora deu certo, né? Ó, Aí. Aí. Tudo certo? Boa noite, professor Guilherme. Boa noite a todos que estão entrando aqui. Hoje, como eu falei, nós vamos conversar sobre análise econômica do direito, que é a especialidade do Guilherme, que, além de juiz federal, também é mestre em Direito de Empresas e dos Negócios pela Unicinos. É professor de análise econômica do direito na Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul e autor do livro Análise Econômica do Direito, aplicação pelo Supremo Tribunal Federal, que é resultado da dissertação de mestrado do Guilherme Unicinos. Então, em primeiro lugar, muito bem-vindo, seja bem-vindo aqui à nossa live. O pessoal está entrando aqui com muitas dúvidas, porque é mais uma matéria nova, né, que entrou na resolução 75 do CNJ e agora vai começar a ser cobrada já na primeira fase dos concursos da magistratura. É uma matéria que a grande maioria aí não chegou a estudar a disciplina na graduação, no máximo aí na pós-graduação pode ter feito a estudar da matéria, e é mais uma matéria que exige um conhecimento multidisciplinar, né? Não apenas do direito, mas de outros conceitos. Para mim parece que travou um pouco a imagem aqui, não sei se está funcionando tudo bem, se o Guilherme está me ouvindo ou não. Parece que não. O pessoal que está aqui na live conseguiu mandar uma mensagem aqui no chat, porque para mim parece que a imagem está travada. Eu não sei se o problema é na minha conexão ou em todas. Eu acho que o problema está na conexão do Guilherme, né? Deixa eu mandar o convite de novo. E nós já começamos aqui a falar sobre análise econômica do direito. Vou mandar o convite. E como eu estava falando, o professor Guilherme, ele leciona análise econômica do direito aqui na ESMAF, tanto no preparatório, né, que é o curso anual, que também tem opção de titulação em pós-graduação, e também em alguns cursos específicos. Atualmente nós estamos com as matrículas abertas para o intensivo preparatório PRF3. O Guilherme também leciona análise econômica do direito nesse curso. Eu mandei o convite de novo, estava travando, né? Para mim também. Vamos ver se agora nós conseguimos começar com a participação do professor Guilherme. Vamos aguardar um pouco. Eu mandei o convite de novo, mas eu também tive problema na conexão agora aqui no início. Vou mandar um convite de novo, agora foi. E aí nós já começamos. Tentar fixar o comentário aqui no chat, como eu falei na live sobre análise econômica do direito. Estamos aguardando o retorno do professor Guilherme para começar. Pronto, fixei o comentário. Nós já iniciamos e também a nossa, como eu já venho dizendo nas lives anteriores, todas as semanas, pelo menos, estamos testando ainda dias e horários da semana, mas todas as semanas a escola está fazendo pelo menos uma live
de todos os cursos, né, do curso preparatório, nós temos também a especialização em Direito Previdenciário, os cursos de capacitação e atualização, os intensivos agora para os concursos da Magistratura Federal que estão voltando. Mandei o convite de novo. Vamos ver se agora o professor Guilherme consegue entrar. E nós já começamos aqui a live. Como eu estava dizendo, nós estamos testando ainda aí os horários e dias da semana. Quem tiver sugestões de assuntos, de horários, pode mandar aqui no perfil do Smart RS. E nós vamos tentar atender aí nas nossas próximas lives. Estamos aguardando o professor Guilherme conseguir entrar de novo. Nós já vamos falar aqui sobre análise econômica do direito. Estou com algum problema aqui. O Instagram está me mandando a mensagem de que ele não consegue participar. Vou ver se eu consigo contar por aqui. Eu acho que agora ficou mais fácil. Vamos ver se agora dá certo. Aí, acredito que agora deu. Agora deu. Bah, que dificuldade, né? O cara não está acostumado com o Instagram. Primeiro é sempre assim, mas para mim também estava travando, estava dando problema. E hoje Professor Oscar, né, desculpe os problemas técnicos aí, ao pessoal, nossa audiência aí que estão nos vendo, né? Muito obrigado pela audiência, desculpe os problemas técnicos aí, né? Mas é um prazer enorme estar aqui ao teu lado, né, virtualmente, né? Fazer parte desse bate-papo da Smart, que é um prazer enorme para mim. Muito obrigado, professor Oscar. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a participação. Então, já vamos compensar esse atraso, já entrando direto no assunto, né, que eu acho que é a grande dúvida de quem começou a estudar ou ainda quem não só está pensando, está com o material de lado separado para começar a ler, né, o que é a análise econômica do direito, né, que disciplina é essa que agora é cobrada nos concursos da magistratura e por onde começar? Uhum. Primeiro, professor Oscar, acho que eu quero fazer uma breve introduçãozinha de por que entrou a análise econômica do direito no currículo da magistratura, né? A análise econômica do direito, ela é vamos dizer, uma corrente jurídica, né, que mistura direito e economia. Na verdade, é definida como uma metodologia de estudo e aplicação do direito, a análise econômica do direito, né? É uma metodologia de estudo e aplicação do direito. Para que a análise econômica do direito serve, né? Principalmente são dois objetivos. Um, utilizar os conceitos de economia para esclarecer, né, utilizar o raciocínio econômico para esclarecer algum conceito de economia que venha sendo utilizado pela legislação. Principalmente a gente tem, né, na legislação antitrust, na legislação de consumidor, na legislação empresarial. A própria lei utiliza conceitos econômicos. Então, o raciocínio econômico serve primeiro e mais fundamentalmente para esse motivo, esclarecer conceitos econômicos utilizados pela lei. E segundo, que é o mais interessante na prática, é servir como um método de mensuração das consequências de uma decisão judicial ou de uma lei, né? Tanto serve para se mensurar as consequências de uma lei em processo de elaboração ou em processo de estudo de uma lei, ou de uma decisão judicial, né? Que é a fase de aplicação do direito mesmo. Quando o juiz vai aplicar a lei ali, pode se utilizar do raciocínio econômico para mensurar quais seriam as possíveis consequências da sua decisão. Tá? Eu já vou explicar um detalhe para evitar alguns enganos que o pessoal costuma ter no começo, que eu mesmo, antes de conhecer um pouco melhor, tinha. Mas eu quero antes dizer que a análise econômica do direito ela está entrando no concurso da magistratura porque o nosso atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, é um dos magistrados brasileiros que mais atuantes no âmbito da análise econômica do direito. Ele abraçou a análise econômica do direito como uma das teorias, né, dos métodos que ele usa para suas decisões no Supremo Tribunal Federal. E nós temos uma série de acórdãos já
publicados do Supremo Tribunal Federal, em especial aqueles relatados pelo ministro Luiz Fux, que aplicam a análise econômica do direito. E, com certeza, o ministro, vendo a importância disso e estando na presidência do CNJ, deu esse encaminhamento junto aos demais conselheiros para mudar a resolução do concurso da magistratura e incluir essa importante disciplina no currículo, no concurso da magistratura, né, para todos os níveis. Bem rapidinho, professor Oscar, um esclarecimento, né, quando a gente fala de análise econômica, mensurar consequências econômicas, né, a economia, e o pessoal se confunde muito, quem não é da área, quem não estudou, quem não teve oportunidade de estudar, acredita que a análise econômica do direito serve para a gente mensurar o impacto financeiro de uma decisão. Quanto que vai custar se o STF definir a inconstitucionalidade de um determinado tributo? Quanto que vai custar se determinado benefício previdenciário for reputado válido ou inválido? Enfim, não é isso, tá? De longe não é isso. Pode até se pensar, né, em se mensurar consequências do ponto de vista financeiro e contábil mesmo. Mas a economia visa principalmente trabalhar com o estudo do comportamento humano, né? A teoria neoclássica, que é o mainstream aí da economia, nos coloca, né, que a economia é uma ciência do comportamento que visa entender o que pessoas racionais tendem a decidir de acordo com determinados impulsos, determinados incentivos que recebem, né? Aquela coisa bem simples, né? Bem, que a gente está vendo agora na nossa prática do Brasil, né? Bem, o preço da gasolina aumenta, talvez vai diminuir o meu consumo, né? O preço baixa, bem, eu vou consumir mais. É uma decisão racional. Eu quero ganhar, né, ter a minha melhor satisfação possível. Então, se o preço está mais alto, bem, eu vou diminuir um pouquinho o consumo. Se o preço está mais baixo, bem, eu posso aumentar o meu consumo. Então, a economia serve para a gente estudar e pensar quais comportamentos que as pessoas vão ter induzidos, né? Vão seguir, tendem a seguir, né? De acordo com uma ou outra decisão judicial, uma ou outra posição legislativa, né? Então, assim, esclarecendo talvez esse primeiro nó que o pessoal muitas vezes entende equivocado, né? Eu faço a minha fala com essa introdução, né? E aí, vamos lá, vamos seguir o que mais que a gente pode trabalhar com os colegas aí, então, né? Eu vou puxar esse teu gancho da aplicação no STF, que também foi bastante trabalhado na tua dissertação e no livro, né? Como isso tem sido aplicado no judiciário e principalmente no STF, de que forma, em que espécies de decisões e que tipo de mudança que isso pode ter, não só na fundamentação, mas até na solução final do julgamento, com o uso dessas ferramentas da análise econômica do direito dentro dessa técnica, como uma técnica de decisão judicial e de fundamentação. Uhum. A análise econômica do direito, aliás, assim, a utilização pelo Supremo da análise econômica do direito, né, e da economia como um todo, assim, do raciocínio econômico, da ciência econômica, vem de longa data. Tá? Já faz bastante tempo que o STF utiliza alguns argumentos de economia nos seus acórdãos. Já, pelo menos na minha pesquisa, desde 1991, eu já identifiquei alguns acórdãos em que o STF utilizou argumentos econômicos. A questão é que, até meados de 2015, por aí, não existia assim, uma sistematização adequada dos raciocínios econômicos, né? Fazia-se assim um voto ou outro fazia uma referência esparsa, algum ministro trazia algum elemento de economia para fundamentar a sua decisão, para, né, algum elemento de economia para mensurar, vamos antever alguma consequência, alguma coisa, mas algo muito superficial, assim, mais ou menos até meados de 2015. E a gente teve, né, a partir de 2015, algumas decisões relevantes que vieram principalmente da lavra aí do ministro Luiz Fux, os votos condutores, que começaram a aprofundar dentro da teoria da análise econômica do direito, dentro do corpo de técnico mesmo da análise econômica do direito, né, dos institutos da análise econômica do direito, porque a análise econômica do direito é uma ciência, né, uma metodologia muito bem estabelecida no exterior, principalmente nos Estados Unidos, né? Desde os anos 60, principalmente, até um pouco antes, alguns antecedentes, mas principalmente dos anos 60,
é talvez a doutrina, vamos dizer, o campo da chamada, né, jurisprudence, que eles chamam, que mais cresceu no século XX, né, nos Estados Unidos. Então, até hoje, da teoria do direito, né, é a área da teoria do direito que mais cresceu nos Estados Unidos ao longo do século XX. E isso bateu aqui no Brasil de modo mais forte aí a partir da segunda metade da década passada, dos anos 2010. E principalmente o ministro Luiz Fux bebeu dessa fonte aí, outros ministros também, Gilmar Mendes, ministro Barroso também, né, conheceram e começaram a aplicar de modo mais sistemático, assim, com conhecimento. Tem votos muito bem aprofundados. O ministro Fux tem votos aprofundadíssimos com a análise econômica do direito, né? E a gente vê que, assim, ela nos leva normalmente a decisões que de certo modo, elas tendem a levar em conta muitas consequências práticas da decisão, né? Bem, de nada adianta, assim, eu ter uma linda decisão pautada em princípios fundamentais, maravilhosos, se as consequências práticas dela forem desastrosas, né? Então, ela é uma doutrina que nos auxilia ao magistrado colocar o pé no chão e enxergar, né, qual é os efeitos práticos da sua decisão. Bem, olha, inobstante, né, todo o argumento jurídico bem construído, a decisão concreta, então ela tem um viés pragmático bem interessante, né? A decisão concreta vai ser aquela que interessa mesmo, de fato, ao ordenamento jurídico, ou vai levar algo equivocado, algo que não é o que que o direito pretende, que o nosso ordenamento jurídico pretende, né? Então, a gente tem uma série de exemplos que, muitas vezes, assim, se a gente fosse aplicar e ter uma decisão muito interessante, se me permite falar, doutor Oscar, tem uma decisão muito interessante do STF, já é uma das mais antigas, né? Que a gente tem, assim, se for aplicar, por exemplo, a nossa lei, a questão da inconstitucionalidade pura e simples ali, validade da lei diretamente, tal como Kelsen, vamos dizer, nos propõe ali o esquema, ela gera alguns incentivos errôneos, né? Tem uma decisão, por exemplo, que era sobre aquela reforma da Previdência de 1998, que colocou que o teto para se pagar qualquer benefício era aquele teto estabelecido pela emenda, né? Na época era R$1.200, né? E aí, então, qualquer benefício previdenciário só podia ter limitado R$1.200. E aí, a lei, a Constituição, claríssima quanto a isso, nenhuma brecha a princípio. Bem, e o salário maternidade, que é o benefício que substitui o salário da trabalhadora, né? Uma trabalhadora, uma mulher que ganhasse na época 6, 7 mil, 10 mil reais. Bem, se ela entrasse em licença maternidade, o INSS só iria ressarcir o seu empregador em R$1.200. Bem, qual é a consequência prática que os ministros anteviram? A consequência prática é as empresas vão contratar menos mulheres, porque as mulheres engravidam e podem entrar em licença maternidade. E se entrar em licença maternidade, eu vou ter que arcar com a diferença dos 1.200 para os 10 mil reais, né? E aí o que o STF concluiu? Não. Essa interpretação aqui, por causa das suas consequências práticas, ela é uma interpretação inconstitucional da norma, né? É uma interpretação que contraria o viés de proteção ao mercado de trabalho, proteção ao mercado das mulheres no mercado de trabalho, igualdade, né? Isonomia entre homem e mulher, enfim. Então, sem o argumento jurídico, não puramente, estritamente, levaria, não, a Constituição é clara, estritamente, né? Então, a gente vê que nos faz, muitas vezes, enxergar o direito de um modo pragmático, mas não pode, tem que cuidar sempre que o direito é valor, né? Como dizia, valor é fato, é norma, mas é prática, né? Acima de tudo. Então, a gente tem que ficar bem atento. É isso que a análise econômica nos traz, né? E acho que me parece que por isso que o doutor ministro Fux trouxe para o concurso isso, né, professor Oscar? E é interessante, né? E quando o Supremo faz isso no controle abstrato de constitucionalidade, também a gente tem um diálogo com a possibilidade de análise de fatos no controle abstrato, que é algo que o Supremo também já reconhece há uns 10 anos ou mais, com a análise econômica do direito, para levar em conta numa decisão em controle abstrato não só os fatos relacionados a essa relação, mas as consequências, né, que essa decisão do STF vai ter na prática. E aí, pegando dois pontos, tanto de lado do conceito de análise econômica do direito, como agora desses exemplos sobre a aplicação da análise econômica do direito, o uso, né, da análise econômica do direito nos julgamentos do STF,
que diz respeito à mensuração de consequências e essa preocupação com as consequências da decisão judicial. Eu acho que aí é inevitável lembrar, aí eu já vou lembrar e te fazer uma pergunta, né, de por onde começar, não pensando em doutrina, mas pensando em regulação normativa de análise econômica do direito no Brasil. Se poderia dizer que aqueles artigos que foram incluídos lá na parte final da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro em 2018, né, se eu não me engano, Isso, tem relação com a análise econômica do direito também? isso. Esse ponto é fundamental, professor Oscar. É assim, para o nosso futuro concursando aí, futuro, né, estudante, futuro magistrado, futuro procurador da República, advogado da União, enfim, né? A Lei 13.655 trouxe essa mudança em 2018, né? Que coloca, né, que o juiz, ao decidir com base em conceitos indeterminados, juízos determinados, né, conceitos abstratos, deve sempre, né, levar em consideração as consequências práticas da decisão judicial. Mesma coisa quando declarar a nulidade, né, de um ato administrativo, de um contrato administrativo. Tem que levar em conta as consequências práticas da decisão judicial. Bem, a análise econômica do direito é exatamente um meio de se mensurar essas consequências práticas da decisão, né? Uma das metodologias, talvez uma das mais relevantes e das mais, vamos dizer, elas cientificamente embasadas para se mensurar consequências, né? A gente tem toda um modelo da teoria econômica por trás, né? Os juízes que gostariam de usar isso, pretendem usar isso e devem usar isso, precisam ter um conhecimento de teoria econômica, principalmente da chamada microeconomia, para entender e antever, ao dar uma decisão, bem, quais os comportamentos que eu estou induzindo na minha decisão, não só para aquela parte da decisão, aqueles que são partes naquele processo, quanto para os outros, né, que são para a sociedade como um todo, que vê como o judiciário está aplicando aquela norma, né? Enfim, se eu declaro uma determinada lei inconstitucional, bem, o que isso vai redundar? Vai incentivar o quê? Vai incentivar tal e tal comportamento? Esse tal e tal comportamento é juridicamente desejável ou não? Ou é um comportamento juridicamente indesejável, como no caso do exemplo do STF que eu coloquei, né? Então, a utilização do raciocínio econômico é importantíssimo porque ele é um raciocínio prático, né? A economia é uma ciência muito prática, né? Claro que se pode utilizar outras ciências, como a sociologia, como a psicologia, para se aventar, né, as consequências de uma determinada decisão judicial. Talvez em determinadas áreas, né, da justiça seja muito mais relevante, né, o uso da psicologia em questões de família, talvez, né, por exemplo. Agora, quando a gente tem decisões que envolvem comportamentos em larga escala, de massa, grandes questões econômicas, questões tributárias, questões previdenciárias que envolvem comportamento de massa, a economia vem como uma ciência muito importante porque ela tem esse grau de objetividade, que não é perfeito, tem suas limitações, né? A teoria neoclássica, que é a teoria fundamental aí, aquela que presume, né, que todo agente é racional, que vai agir buscando melhorar o seu ganho em cada situação concreta, ela tem suas limitações. Tanto é que existe também a linha da análise econômica do direito da economia comportamental, né, que vê aqueles vieses, aqueles desvios de julgamento, né, ou na nossa análise dos fatos, né? Então, muitas vezes a gente aquela coisa, o que justifica a compra por impulso, o que justifica o efeito manada, aquela coisa, né, que não é racional, mas é o que acontece muitas vezes, né? Então, a gente tem que conhecer não só a teoria básica da economia neoclássica, mas também a economia comportamental, que ajuda muito, né, para mensurar as consequências de uma decisão judicial. Muito obrigado, professor Guilherme. Nós estamos chegando aqui no nosso tempo. Quem tiver mais interesse no assunto, convida não só aqui no perfil da escola, mas no site smart.org.br para ver os cursos. A escola ainda está com matrículas com desconto, e aí ex-alunos também tem algumas condições especiais. Você pode procurar ali os cursos em que nós temos as aulas do professor Guilherme sobre análise econômica do direito para entender melhor essa disciplina, seja
uma aplicação prática mesmo, ou seja, para a preparação para concurso. Guilherme, muito obrigado. Certamente a gente vai voltar aqui nos próximos meses para tratar de alguns assuntos ou até mesmo de decisões, né, que são cada vez em maior quantidade, que nós temos visto, principalmente nos tribunais superiores, com a aplicação da análise econômica do direito. Sim, muito obrigado, professor Oscar. Estou inteiramente à disposição da escola. Convido, né, também, reforço o convite para os alunos aí, a nossa audiência aí, se matricular nos nossos cursos, né, seja no preparatório, seja no intensivo aí para o TRF, que está vindo aí, TRF4, tem TRF3 aberto, está vindo aí TRF4, né, vou estar lá trabalhando na análise econômica do direito com vocês, né, estou inteiramente à disposição. A gente também, quem quiser depois, uma hora, trocar uma ideia, conversar, estamos inteiramente à disposição aí. Muito obrigado, professor Oscar. Eu agradeço. E ainda essa semana a escola vai divulgar a live da próxima semana, qual é o professor, qual é o assunto e o dia e horário. Aí também, como eu falei, aceitamos e aguardamos as sugestões de vocês para que a gente possa também preparar algumas lives de acordo com o interesse de vocês sobre assunto, sobre matéria, sobre comentário e alguma dúvida que vocês quiserem ver que a gente resolve ou tenta, né, conversar e discutir aqui. Então, aguardo vocês todos na próxima semana. Obrigado para quem assistiu aqui ao vivo ou para quem vai assistir depois. Vai ficar disponível tanto aqui no Instagram da escola quanto depois vai para o canal do YouTube da Smart RS também. Então, Guilherme, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram até agora nos acompanhando. E boa noite, até a próxima. Obrigado, boa noite. Tá.